Fala, gente. Eu vim falar uma coisa pra vocês. Eu disse que eu custei muito a tocar nesse assunto. Na verdade, assim, eu acabei de me acordar. Eu não sei porquê, mas hoje já de um dia pela manhã eu fiquei acho que até umas 10h15 na cama, não conseguia me levantar. Eu queria e não queria, ou se é querer isso, ou se é poder levantar da cama, né? Não sei explicar. E logo depois do meio-dia me deu um pouco de dor de cabeça. Na verdade, uma dor mais ou menos aqui assim. E eu senti muito peso atrás dos olhos, aqui na nuca, e me sentia zonzo. E uma sensação de cansado. E qualquer barulho que fazia, eu me sentia incomodado. A casa da minha mãe está em reforma e eu almoço lá. E barulho lá, televisão, o pessoal falando. E aí me incomodava. Então eu disse, minha filha tem uma participação daqui a pouco na escola, festa junina, e eu disse, cara, eu vou ter que dormir, porque ou pelo menos deitar e descansar o corpo. E quando eu tô assim, irritado, né? Isso causa irritação. E lá é um colégio grande, né? Então vai ter muito barulho, enfim. E eu vou ter que ir para prestigiar. E aí eu tive que descansar. Acho que o cabelo justificando um pouco aí a vaidade, talvez. Mas. E também porque eu acordei descansado, sim. E disposto a contar a história do abuso que eu sofri, né? Sexual, os dois, posso dizer assim. Dizem que a bipolaridade não tem fundamento, né? Não tem origem, causa aparente. Pode ser vários fatores ambientais, sociais. E eu fico pensando se talvez pelo menos um deles ou contribuiu ou desencadeou alguma coisa assim. Quando eu tinha uns talvez 5 anos, 6 anos de idade, existia uma empregada, o que chama secretária do lar hoje, o politicamente correto, em casa. E eu sempre fui muito arteiro, né? Eu acho que talvez o famoso hiperativo, hoje todo mundo, se não for, é hiperativo. E eu não sei porquê, mas eu lembro vagamente disso, assim, eu lembro que passava o desenho dos Smurfs e logo em seguida, assim, de manhã minha mãe saía para trabalhar. Eu não sei nem se cabe dar detalhes, mas eu acho que nesse caso cabe. Não até uma parte. Eu lembro que essa moça ela devia ter uns 17 ou 18 anos, não lembro. Eu não sei porque ela faria isso. Eu, assim, hoje, por isso que eu gostaria de fazer psicologia, porque eu não gosto de julgar ninguém pra dizer é safada, é louco, faz porque quer, porque gosta. Eu acho que você não tem um fundo de uma história, né? Então, por exemplo, ela colocava o seio dela pra fora e me dava. Então eu penso que é uma moça de 17, 18 anos, vindo do interior, que é muito costume aqui no norte fazer isso, até hoje, pegar moças do interior. E talvez uma fase que ela está se descobrindo, né? E como mulher, talvez, não sei. É lógico, como mulher, eu digo, talvez seria isso, talvez não, seria outros motivos, eu não sei. E então eu lembro disso, eu lembro que eu era violento quando era menor, eu já queria partir para briga, eu socava, eu lembro que muitas vezes eu batia nessa menina, essa moça, e sempre até mesmo dando soco no seio dela. E aí, por que eu tô dizendo isso, eu vou explicar lá na frente. E aí um dia, outra vez minha mãe, não sei por que, saiu à noite. E, assim, resumindo, como eu disse, eu preciso contar detalhes, mas ela ficava deitada na cama e mandava eu deitar em cima dela. E então eu acho que isso despertou algumas coisas muito cedo. E só para terminar essa história, eu tinha uma vez ela estava indo para a escola à noite, eu estava tomando banho atrás de casa. E aí eu comecei a jogar água nela,
brincando, eu acho, ela pedindo pra parar, e ela brigou comigo, uma coisa assim, eu dei um soco no seio dela, ou no meio do peito, eu não lembro. E interessante isso, né? De socar o seio, eu lembro disso, assim, de querer. E aí ela se reclamou pra minha mãe, e eu contei pra minha mãe. Não sei se a luz tá bom, acho que talvez aqui esteja melhor. E eu contei pra minha mãe que ela deixava fazer isso, isso e aquilo mais. E aí ela desmentiu. Não sei porque minha mãe não tomou nenhuma atitude. Talvez, novamente, né? Questão psicológica, ou então da máxima. Meu filho é homem, meu filho é novinho, tem 5 6 anos, mas já é esperto, sei lá. Ou talvez não, apatia mesmo. Depois disso, eu não digo que foi um abuso, mas teve uma outra empregada aqui, ela devia ter uns 14 anos, eu devia ter 10. E ensaiamos um namorinho aí. Eu acho que isso, às vezes, as pessoas tomam como natural, porque a maioria da iniciação de um homem, se não for num prostíbulo, quando o pai leva, é com empregada doméstica ou com primas, né? Então, parece que isso é uma questão de tradição. Só posso dizer que não foi bem visto para mim isso. Eu acho que não foi benéfico isso. Acho que despertou a questão do sexo, da sexualidade, a curiosidade, atiçou, né? Aguçou muito cedo na minha pessoa. E que levei isso pro resto da vida. Por isso que eu digo que às vezes não é só a questão da bipolaridade, você também tem que tratar de outras coisas no psicólogo, no psicanalista, o que seja. Por fim, tem a ver com o INSS. Eu fui uma vez na perícia e eu estou no mesmo local todos esses anos. Já conheço quase todos os peritos de lá. Já fui periciado até 3 vezes pelo mesmo perito. E um dia eu cheguei lá, não era o perito que eu já tinha visto, ele disse que ele era novo e tal lá. E falei da depressão, e ele falou que ele já tinha sido assaltado, ficou com síndrome do pânico. Eu até achei estranho assim. Desculpa. E aí eu falei que... Ele perguntou se tinha algum outros problemas, eu falei que tinha um problema assim do fígado, né? Que eu tinha adquirido alguns problemas. Ele falou assim, eu vou te examinar. Antes disso ele disse assim para mim, olha, agora chegou uma normativa aqui no INSS que pessoas como você que já estão há muito tempo, 5, 6 anos de benefício, é pra gente cortar o benefício. E eu tô incomodado com a luz. Mas acho que tá bom aqui. E aí ele pegou e disse assim, que é para cortar o benefício. Eu vou lhe dar um prazo, mas se o próximo colega cortar, você já está sabendo. Aí sim, disse, eu vou te examinar. Deita ali. Eu deitei. E aí eu trabalho na área de saúde, no atendimento de urgência e emergência, né? E vivo em consultas, eu sei qual é o procedimento médico. Esse cara não colocou luva. Posso até dizer de repente que não tenha luva, né? Na Previdência Social. Ele mesmo desabotoou o meu cinto, a minha calça, colocou a mão por dentro da minha cueca e praticamente ele vasculhou ali, né, apalpou todo ao redor da minha genitália, só não pegou. Eu achei totalmente estranho. Alguém abriu a porta, ele continuou pegando, assim como eu achei nem esperar que fosse abrir a porta. Um outro médico perguntando alguma coisa. E aí terminou, né, eu fechei o zíper, essas coisas. Ele não lavou a mão. Então o procedimento é totalmente errado. E aí depois ele pegou isso assim, aguarda lá fora que vai sair o teu resultado. E aí o resultado saiu, ele me deu apenas 30 dias. Todos os outros, não estou nem reclamando disso, mas eu achei isso para mim foi até conveniente para ele. E todos os outros médicos, acho que o mínimo que deram foram 4 meses e o máximo 6 meses de afastamento. Passado isso, eu tive uma crise de hernia de disco e eu fui no neurocirurgião e ele me deu um laudo. Quando eu voltei, eu já voltei apreensivo, se seria para ele ou não. Como falei para o meu médico, um psiquiatra, ele falou que totalmente estava errado. Falei para outros médicos onde eu trabalho, falei no medicina do trabalho, todos eles disseram que estava totalmente errado esse procedimento, que era recomendável eu ir com mais alguém, ou seja, minha esposa. Mas é muito difícil um perito deixar alguém entrar com você. E aí,
Quando eu voltei, passava 2, 3 dias antes da perícia, eu já ficava apreensivo. Todo instante pensando, será que vai ser aquele cara? E aí, quando eu voltei, para quem eu fui atendido? Para ele. O sistema, pelo menos onde eu sei, ele joga automaticamente para a pessoa. E aí eu já estava com em mãos do laudo psiquiátrico e do laudo do cirurgião, do neurocirurgião. Então eu mostrei os dois a ele e ele mandou ficar de pé. E até então pegar na costa, na parte lombar, normal, até porque minha hérnia é lombar. E aí ele mandou de frente e eu estava em uma bermuda jeans. Minha esposa estava trabalhando, não teve como ir. E aí ele apalpou, né, por cima da calça, mas realmente, quando em determinado momento, ele em cima da minha genitália, ele fez assim, ele apertou mesmo. Sabe? Foi totalmente constrangedor aquilo. Eu saí de lá, não lembro quanto tempo ele deu, e depois eu fui em uma outra perícia, chamei a diretora lá do local, expliquei a ela, disse que isso teria que ser no 135 para denunciar. Eu liguei, o 135 queria saber o nome do médico. Meus amigos, até quando você vai no plano de saúde, no seu convênio, os médicos que estão de jaleco não estão com nome, quanto mais na Previdência Social. E aí a diretora disse que não podia fazer nada, etc. Tá. E liguei para o 135 e aconteceu isso. Passado um tempo, a minha esposa foi comigo na perícia. Quando chegou lá, teve uma situação, uma vez que eu fui num hospital me consultar, eu e minha esposa, e quando nós estávamos saindo de lá, eu vinha saindo na rua, ele estava entrando num carro. Coincidência. Mas ele me olhou, acho que ele reconheceu. E quando passou lá na frente, o que eu disse para minha esposa? O médico fulano de tal, daquela vez aquele cara que vai entrando ali no carro. Ela queria saber quem era, né? E aí, quando eu fui na próxima perícia, eu já sabia o nome dele. E assim, gente, não sei se serve para denúncia, porque quando eu falei para o INSS, eu disse, não, mas tem que saber o nome para se houver outros incidentes e tal. Eu disse, não tem como saber, eu só estou dizendo aqui porque realmente vai haver reclamação. Mas dessa vez que eu fui, cheguei lá com a atendente, perguntei quem era o médico que ia periciar. Quando ela falou ele, deu o nome que era dele, ele disse, olha, ele é outro médico. E ela disse, não, mas por quê? Eu falei, o sistema que joga automaticamente. Aí eu contei a história para ela. E aí eu disse para ela, se ele fizer isso novamente comigo, eu vou sair daqui, tem uma delegacia lá perto, e tem uma rede de TV lá perto. Então eu disse assim, se ele fizer isso novamente comigo, eu vou denunciá-lo. Eu vou sair daqui e vou lá. Aí ela falou, sendo assim, ela trocou lá no sistema e fui periciada por um outro médico. Detalhe que quando eu cheguei com esse médico, minha esposa entrou, ele ficou pé da vida porque acrescentaram mais uma pessoa na lista dele, eu não estava lá, porém não tiraram nenhum. E ele saiu e foi conversar com ela. Eu não sei se foi um certo corporativismo, mas eu não sei se ela falou alguma coisa para ele do meu ocorrido. Quando ele voltou, ele disse assim, falou algumas coisas, expliquei a situação para ele, e simplesmente ele disse que eu tinha que voltar paulatinamente, não esqueça a palavra, ao trabalho, ao convívio social. Mandou aguardar, e quando eu fui ver o resultado, ele tinha cortado o benefício. Já no outro dia tinha que voltar a trabalhar. Aí foi que eu recorri, e na época tinha um recurso, aquela coisa toda. E, enfim, hoje eu sei o nome do médico, sei nem se cabe ou não, porém, outro dia eu fui na Previdência Social, que vai descarregar aqui, resolveu um problema lá, e aí eu comentei por alto com um funcionário lá, e ele disse, olha, já ouvimos alguns comentários sobre esse médico aqui, já tem uns boatos e tal. Enfim, eu talvez hoje amanheci disposto a falar sobre isso. Das outras vezes talvez não tenha... Tinha um peso para falar sobre isso, né? Vergonha talvez, não sei. Principalmente a questão da empregada e essa última agora. Mas fica um alerta para vocês, porque digo, mesmo que você denuncie, né, primeira coisa, ele vai alegar o quê? O cara faz tratamento psiquiátrico, ele pode estar mentindo.
né? Não tem ninguém comigo lá dentro, é a minha palavra contra a dele. A não ser que a outra vez que eu fui, eu levei sim meu celular e deixei gravando, só o áudio, né? E a segunda, não dá em nada, o cara de repente vai saber que é você, pode gerar até no sistema alguma coisa lá, no histórico, ele pode até te prejudicar, os colegas dele, pode ser até paranoia na minha cabeça, não sei se faz jus ao que eu estou falando, tá? Pode ser até a tal famosa psicose, essa mania de perseguição. Mas, porque eu sei que tudo eles anotam naquele sistema lá quando você fala. De repente tem um histórico lá, os caras já sabem, né? Ou ele mesmo, corta, te prejudica de alguma forma. Então, era esse o assunto de hoje. Desculpa aí a sonolência talvez, mas ainda graças a Deus me acordei bem e vou poder estar preocupado, não estar presente lá com a minha filha. Hoje é quinta-feira, né? Já posso dizer um bom final de semana aí pra vocês, mas bom feriado, se de repente eu não fizer mais vídeos, mas provavelmente que eu faço. E aproveite bem aí todo mundo. Até logo.